Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no 4º episódio da série Bora Conversar, do meu podcast Seja Intencional, podcast que eu criei para te tirar de uma vida automática, baseado na inspiração de corredores que resolveram ressignificar as suas vidas a partir da atividade física, a partir da corrida. Hoje, quem está aqui comigo é o blogueiro da beira-mar. É o ícone runner da beira-mar. O cara que me inspirou a voltar a gostar e a me dedicar à corrida. Desde já minha gratidão. Ele, Alan Pequeno. Muito bom dia! Bora lá, hoje treino leve, 9 km, a gente vai fazer esse treino conversando. Grande desafio hoje, viu? Então, bora conversar. Bora conversar, acompanha. Alan, não perde nada, que hoje é 9 km de papo reto. Vamos começar perguntando logo algo que é quase um segredo da sua vida, que pouca gente sabe. Posso perguntar? Pode. Tem certeza? Vai falar? Absoluta. Então pronto. Como é teu nome? Meu nome é Francisco Erinaldo de França Oliveira. Nascido em Quixadá, Ceará. 4 meses de idade, meu pai trouxe para Fortaleza, onde eu fui batizado como pequeno. E depois o Alan surgiu na minha vida aí já dos 25 anos. Pequeno era um apelido de infância. Apelido de infância. E mais adiante surge o Alan. Como é que surge o Alan? Alan surge quando eu coloco uma empresa lá em Belém do Pará, que o Prespo tentou colocar o nome Depósito do Alan. E as pessoas lá em Belém começaram a me chamar de Alan. Quando eu voltei para Fortaleza, meu número era pequeno. E para eu me comunicar com as duas turmas, eu me batizei como Alan Pequeno. Então era pequeno no Ceará e Alan em Belém. Alan em Belém, quando voltou pro Ceará, Alan Pequeno. Cara, tu foi para Belém fazer o quê? Eu fui passar uma raiva, né? Uma frustração, uma decepção da primeira falência. A gente tinha um supermercado aqui em Fortaleza. E na primeira falência, jovem, todo mundo apontando o dedo. Olha o cara que quebrou, o cara que faliu. Não, vou ficar aqui não. Liguei para um tio meu, Belém. Ele disse, rapaz, aqui tá bom, vem. Cheguei lá, coloquei um negócio e deu tudo certo. E eu passei esses 10 anos. E foi de lá que surgiu o pastel também. Que é o que você faz hoje? Fala aqui pra gente, se é que você faz. Depois do supermercado apareceu outras coisas. Mas hoje, eu não gosto de falar CEO, não acho o CEO tão pesado. Eu sou o gestor da Naimix Pastelaria. CEO, né? Yeah. Chief Executive, é isso mesmo. Naimix Pastelaria em Fortaleza. São 3 lojas. Temos aqui na Aldeota, na Serrinha e na Malaponga. E são 8 anos de história, 8 anos de sucesso. Você já conhecer nós aí. Você já deixou de ser uma pastelaria para ser um grupo de pastelarias. Então sim, você é um CEO. E eu tenho orgulho de estar gravando esse podcast com o CEO da Naimix Pastelaria. Indubitavelmente a melhor pastelaria aqui de Fortaleza, em breve, do Ceará, do Brasil. Eu acredito que muito breve, atuando com inúmeros sócios operadores. Com certeza, é a nossa meta agora, começar a captar sócio operador. Se você quiser saber mais dessa história do Alan, que é uma história de superação, de vida mesmo, a respeito do negócio, de falência, fica de olho nas redes sociais dele, que ele fala bem sobre isso no Lucrando com Pastel. Confere? Confere. Tem próxima edição em vista? Tem, a gente vai fazer uma edição em Juazeiro e mais uma em Fortaleza. Em Fortaleza só não tem data ainda. Perfeito. Lembrando que o Lucrando com Pastel não é sobre pastel, é sobre negócio, é sobre empreendedorismo, baseado na história dele, que como você ouviu aqui, tem muita coisa para aprender que ele já faliu. Alan, como é que a corrida entra na tua vida? Corrida entra de uma forma muito estranha, como não normal do que a gente se vê hoje. Eu participava de uma igreja lá em Belém, igreja católica, e tinha um padre triatleta. Aí lá na missa ele convida todos para uma corrida que ia haver lá, da igreja até a Basílica. E eu não tinha noção de como era o mundo da corrida. E a largada era meia-noite. Chegando lá não, eu era o dono da pós de vida. Pô, ele deu mais ou menos 6 horas da noite. Eu tinha bebido assim umas 6 cervejas já. Fui lá na igreja só para dar uma olhada, ver como era o movimento. Tinha uma galera se preparando para sair para correr. 15 km. Era da igreja Basílica. E o que mais me surpreendeu, um senhor de 72 anos se aquecendo. Aí eu olhei assim para ele, cara, esse senhor vai correr e eu não vou. Voltei em casa, calcei um tênis, vou fazer isso aqui. E não tinha noção do que era 15 km. Ah, se você hoje acha que correr 10 km é difícil,
realmente é que tá começando. Então eu fui lá e no quilômetro 3 já deu aquele mal-estar, aquela vontade de parar, pedir apoio ao carro de corrida. Resumindo, a gente conseguiu concluir esses 15 km debaixo de muito sofrimento, entre paradas, caminhadas, trotes. Mas como era muita gente, eu consegui. E a partir daí, eu fiz amizade com esse senhor de 72 anos e ele se quiser treinar comigo, eu tô indo contigo. E aproveitei o momento que eu estava no meu limite máximo de peso, que era 103 quilos. Aí juntou a fome com a vontade de comer e a luta com a perda de peso, com o cimento preciou e colocou, e a partir de lá, que foi em janeiro de 2019, nunca mais eu parei. Então, um detalhe sobre a corrida: eu sempre corri o 10 km. Primeira vez que eu corri 5 km foi no ano passado, numa corrida que teve. Então, o 10 km a gente administra bem. Você disse uma frase que eu acho que vale a pena apontar, porque era muita gente, eu consegui. Aquela questão lá dos 15 quilômetros da Basílica. Isso. Eu posso concluir com isso, que se eu tiver com as pessoas certas, dentro daquilo que eu quero da minha vida, vai fazer mais sentido para eu conseguir. Certeza. E isso independe da corrida, né? Isso. Pessoas certas, lugares certos, né? Na hora certa. E 103 quilos. É isso, 6 quilos. Eu fui para 92 na época. Tava tomando uma cervejinha, depois de 6, resolve ir para a igreja. Por quê? Porque era só a corrida à noite. E mais você sabia que ia ter essa corrida. Sabia? Então você foi pro movimento. Fui. Ali a cervejinha tava só fazendo a base. Cerveja era meu trabalho, era o famoso ambiente. Eu trabalhava vendendo bebida, tinha 10 freezers à disposição, cheio, a um palmo na minha mão. Então era bem fácil a gente tá nesse mundo, né? E foi onde eu passei 10 anos também, a vida aqui, depois que as coisas melhoraram, consumindo a bebida alcoólica. E a gente bebia muito. 10 anos? 10 anos bebendo, mas assim, bebendo socialmente ou exagerando? Era só em casa. Ok, não fazia mal a ninguém, né? Só na minha calçada. 103 quilos, começa a correr, vai a 92. Então o começo da corrida pra ti foi meio que uma coincidência, né? Não foi aquela coisa, tô sofrendo, Não. preciso tomar de conta. E aí se associou ao senhor de 72 anos. Aí eu não tinha ninguém no mundo da corrida. Então o negócio do ambiente, eu não tinha amigo, eu não tinha um parente. Eu saía de casa, segurava pra correr, como se fosse um doido, eu vim pra cá sozinho. Sim. Então não tinha ambiente propício para entrar na corrida. Eu entrei intencionalmente. No começo, quantos dias tu treinava? Todo dia. Eu corria numa praça perto de casa, que eu dava, não tinha relógio. Sim. E eu não tinha como saber quanto eu tava correndo. Então, eu perguntei a alguém lá, o cara disse que dava 500 metros uma volta na praça. Aí eu, se eu der 10 voltas, vai ser 5 km, então eu vou dar 10 voltas aqui todo dia. Então eu ia todo dia dar 10 voltas naquela praça. Quando terminava, foi quando surgiu essas academias ao ar livre. Aí eu ia fazer meu treino de musculação na academia ao ar livre. E hoje eu vejo que os braços, parece que tá ali só de enfeite, né? Quer dizer, tu foi literalmente picado pela injeção do cuidado com a saúde e seguiu adiante desde o primeiro dia lá da Basílica até hoje. Até hoje, não parei mais. Nunca mais parou de correr. Parei. Quer dizer, viveu a jornada lá no Belém, voltou pra Fortaleza e continua a correr. Eu dei pressão na corrida devido ao ambiente, que é mais bonito, melhor para se treinar. Eu saí de treinar em praças, as avenidas aqui em Fortaleza, aeroporto, do Marcel. E há uns 3 anos eu treino aqui na beira-mar. E quando voltou sozinho, né? Voltou pra correr sozinho e aqui foi que foi se enturmando, é isso? Foi. Me turmei aos poucos. A mulher, a gente corria só e era assim. Você falou de você. Sem um detalhe, esse não parar, em mais de 14 anos correndo, acontece várias coisas na sua vida que fazem você desistir do treino, da dieta, da academia. Só que na corrida, a minha vida passou ainda por muitos altos e baixos. E eu consegui não deixar de correr. Hoje, analisando o que passou, foi um negócio muito extraordinário, né? Que geralmente você para num momento de tristeza, em mais uma falência, em mais um negócio que não deu certo. E eu não parei. Você tinha motivo para não treinar, mas ia treinar. Isso. E qual foi o teu primeiro objetivo com relação à corrida? Meu primeiro grande desafio foi quando um amigo me convidou para participar da Meia do Sol de Natal. Eu era aquele cara que corria, mas não que nem hoje com assessoria. Então, quando ele falou que ia ser 21 quilômetros e eu só corri os 10, mais de 10 anos correndo 10, opa, o negócio aqui agora é sério. Para correr 21, eu tenho que me preparar. Isso foi no final de 2023, é isso? Isso. Essa Meia do Sol? Isso. E ele te desafiou mais ou menos em que mês? Ele me desafiou, tô faltando 3 meses para a prova. Exatamente, que era o tempo da periodização. Na tua cabeça já tinha ali que tu conseguia 10? Já, confere? E aí... E eu sabia que eu fazia 21, só que eu queria fazer abaixo de 2 horas, que era o desafio de quem entra para fazer meia. Então eu procurei a Stark Assessoria, onde a gente está aqui até hoje. Já procurou a Stark, né, assim, de imediato? De imediato, na mesma hora. Eu quero dar ênfase aqui a uma mente forte que você tem, parece que sim? Sim.
Porque durante a tua trajetória profissional, você teve motivos para parar de treinar, mas não parou. E aparece esse desafio aí na Meia do Sol em Natal. Na ocasião foram apenas 21 quilômetros. Foi. E eu tô falando apenas 21 quilômetros porque ano passado ele fez 10 e 21. 10 e 21, o desafio onde a gente vai é fazer esse ano. Você, diante desse desafio, foi e falou: rapaz, eu também consigo. Consigo. Mente forte. Gente forte. Correr com ladeira aqui em Natal, mais desafiador. E foi, eu consegui fazer 2 horas e 1. Fez muito bem ainda. Se tinha dor da primeira meia, cãibra. Aí, tudo que você vai ver aí na sua jornada, a gente já passou, experimentou. Aquela subida ali do final da via costeira no 13º quilômetro, Ali é cruel. troca ali, Ali foi um vento que eu vi. Primeiro vento a ter força de tirar esse boné. Então terminou a primeira meia em 2 horas e 1 minuto. 2 horas e 1. Durante a periodização da meia maratona do Sol, pensou em desistir? Não, a periodização é a melhor parte da corrida, que é o que hoje a gente está vivendo para fazer mais uma maratona. Calma que a gente chega já e tenha calma. Tenha calma que o povo não sabe nem metade dos desafios que você vive na corrida. A periodização é a melhor parte. Quando você chegar na linha de chegada, vai passar um filme muito rápido na sua cabeça de todos os momentos que você passou e vai dar vontade de chorar. E você pode chorar, porque você conseguiu algo que poucas pessoas conseguem. Há quem diga, né, 1% da população mundial consegue terminar uma maratona, né? Isso. Naizinha, esposa dele, Allan Kardec do Gameplays, filho dele, são envolvidos na corrida. Inclusive, um dos grandes orgulhos que eu tenho, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho orgulho porque quando eu cheguei perto de você, a Naizinha já te acompanhava. Já. E te seguindo no Instagram, eu achava muito pouco provável que Kardec do Gameplays pudesse correr também. Mas ele corre. Conta aqui pra gente como é que a família se envolve na corrida. Primeiro eu quero agradecer a Deus, cara, porque a gente vive numa naturalidade, só que quando se olha pelo olhar de fora, pra uma família, e se acorda 4h30 da manhã pra treinar juntos, vocês não têm ideia de quanto é difícil acordar só. Agora imagina toda a família, tanto como viagem, como investimento, os treinos realmente são duros, e isso aqui é uma benção pra mim. E o meu filho, nós entrou há mais de 10 anos. Ou seja, Naizinha entrou lá em Belém ainda. Isso. Vendo você correr, Isso. acredito que se entusiasmou e foi correr também. Continua a história. E o Alan convidava ele não aceitava. E certo dia, quando eu saí às 4 da manhã, eu escutei o barulho no quarto dele, ele ainda tava jogando videogame. E eu disse, cara, apesar dele ser um filho trabalhador, cheio de qualidade, mas isso aqui eu vou conseguir vencer. Foi onde eu escrevi ele 3 corridas sem ele saber. Começo do ano passado, escrevi ele 3 corridas de 5 km. E quando ele desceu, ó, tu tem um desafio agora, fazer 3 provas. E ele resistiu, não vou fazer não. É que eu já paguei, que você vai ter que treinar agora. Mas foi um diálogo ou foi uma imposição de pai? Foi de boa. A família de vocês é muito leve, né, cara? Foi com leve, foi na verdade com brincadeira. E ele foi, e eu sabia que na primeira linha de chegada, na primeira medalha, não tinha ele como não continuar. E aí, graças a Deus, até hoje ele tá aqui com a gente. Ele só agradecer. A gente tá gravando esse Bora Conversar em maio de 2025. Então o Alan começou a correr em 2024, no ano passado. Janeiro de 2024. Qual foi esses primeiros 5 km dele? Tu te lembra? Corrida ao zero. E ele se preparou pra isso ou foi na tora? Ele vinha com a gente, como 5 km, então é uma corrida mais fácil. Sim. Foi realmente só treinos leves. Depois ele sentiu aquelas dores de quem começa a corrida. E a gente já é normal, vai passar. De lá pra cá, deu tudo certo. 14 anos de corrida, imagino que muitos bons momentos foram vividos. Mas compartilha aqui com a gente até hoje. O melhor momento que tu viveu na corrida? O melhor momento que eu vi na corrida hoje foi no ano passado, que foi vencer muitos desafios de uma vez só. Várias crenças foram quebradas. Primeiro, em deixar a empresa com a equipe. Segundo, em fazer todo o investimento em inscrição, passagem, hospedagem. Terceiro, se preparar durante 3 meses fortemente para uma maratona, com o objetivo de fazer ali 4 horas. E no ano passado a gente concluiu a Maratona do Rio sem parar, sem se lesionar, sem muita dor. E lá eu vivi, que para muitas pessoas pode ser normal, mas lá eu vivi o extraordinário. Conheci um lugar novo, consegui fazer um desafio da maratona com minha esposa, só que ainda não tava o Allan Kardec lá. E esse ano a gente vai repetir a dose, os 3 juntos. Bom entender como você disse ali atrás, é uma jornada, né? Jornada, tem observação. Não é um momento apenas que você celebra por ter conquistado. Aquele momento coroa várias fases da minha vida. Em um momento específico, que para quem estava ao meu redor não fazia sentido nenhum, eu estava numa lancha alto mar, entre o Cristo e o Pão de Açúcar, e
E lá eu vi porque realmente vale a pena trabalhar duro para realizar sonhos. Eu ia chegar nisso depois, mas eu vi que você deu ênfase e é uma coisa que eu valorizo muito. As pessoas pensam que vão começar a correr e vão gastar dinheiro, Tem gente que diz que é caro e é porque não é um triatleta como você, né? Que tem uma bicicleta, equipamento de natação, treino. Mas, Alan, correr, ter esses objetivos, ter esses sonhos, também traz uma consciência financeira? Traz porque você deixa de fazer algo para dar um objetivo maior. Tipo, eu deixei quase que, não deixei 100%, mas a bebida, na minha vida, hoje ela quase que não existe mais. Por quê? Porque eu decidi na época da bebida que eu gasto com bebida, eu vou gastar com corrida. Ótimo. E transformou minha vida. É só um redirecionamento e um redirecionamento mais saudável. Somente. Cuida da saúde, envolve a família, conhece outros lugares e tem experiências e histórias para contar. Você pensa que, você que está ouvindo aqui o podcast, pensa que isso vai custar caro. Não vai custar caro. Na verdade, não é gasto. Não é gasto, é um investimento. Investimentos. Não é um custo, não é um gasto. É um investimento porque você está canalizando a sua energia, o seu trabalho com coisas que vão te fazer bem. E diga-se de passagem, muito bem, não é pouco bem. Só para você ter uma ideia, como não custa muita coisa. Quanto foi que você gastou para ir para a corrida da Basílica? Menos centavo. E depois a inscrição era R$25, eu tinha feito. Ok, a inscrição faz parte. É a blusa. Ok, mas não precisou comprar camisa, um calção, um tênis. Foi com aqueles tênis coreanos, se você dobrasse, você quebrava. E quanto tempo depois que você viu que correr valeria a pena, você investiu num tênis? Demorou a investir, viu? Eu passei quase 2 anos correndo esse tênis, aí eu usei ele até ele ficar careca. Vale aquela trend, né? Primeiro você começa, Depois você melhora. depois você melhora. E hoje consegue correr, consegue viajar, sem quebrar o orçamento, por quê? Porque colocou a mentalidade financeira para alguma coisa que é útil na vida. Alan, algum momento difícil durante esses 14 anos de corrida, pensando em corrida, tá? Lembrando que sobre as agruras da empresa, lucrando com pastel, para você aprender como cai e como se levanta. Sim, algum momento difícil de corrida que tu te lembras? O momento mais difícil da corrida foi no ano passado, para começar a base para a maratona. Eu lesionei tentando correr forte uma subida, e aí eu tive que parar durante 2 meses, e foi pra mim, passar 2 meses sem correr, foi muito desafiador. Isso foi a preparação para o resort? Foi. E mesmo assim, eu vinha pra cá junto com as pessoas pedalar pra eu estar no ambiente da corrida, eu não fiquei em casa. Eu vinha pedalar, o doutor me liberou pra pedalar, e eu vinha acompanhar as pessoas no treino, filmando, pedalando, tá no ambiente e não me desfazer dele. Ó, ele falou aí, eu não vou nem dar ênfase não. Estar no ambiente, não se desfazer dele. Ambientes saudáveis sempre são bem-vindos na nossa vida, independente de nós estarmos ou não fazendo aquela atividade. Próximo desafio, qual é? Nosso desafio desse ano tem a maratona em junho, dia 21, onde eu vou fazer. Essa conta tá errada, viu? Essa conta aí tá errada. Eu vou me desafiar fisicamente fazendo as 4 provas do Rio de Janeiro. Não é no dia 21, é no dia 19. Porque já não basta tudo que ele faz, ele se desafiou a correr 5 quinta, 10 km sexta, os 21 km sábado, que para mim vai ser o mais difícil, e os 42 no domingo. Então esse aí é o primeiro desafio do ano. E vamos eu e você perguntar pro Alan aqui se a mente dele diz que ele vai conseguir. E com certeza a mente ela já disse que eu vou fazer. Eu já me vejo na chegada, na verdade, né? Eu já me vejo na comemoração. Agora, o que o corpo vai falar lá, aí você não tem controle. A mente está preparada. Voltando na linha do tempo do podcast, algumas pessoas questionam muito, além dos investimentos feitos na corrida, como é que é a rotina das pessoas. Porque as pessoas acham anormal acordar 3 horas da manhã. Como é que é a tua rotina, Alan? Lembrando que hoje eu tô falando com um empresário bem sucedido, mas que corre há 14 anos, que nem sempre teve as possibilidades que Deus deu. Diante dessa questão, consegue traçar para mim aí como era a tua rotina antes, lá atrás, quando você começou, e como é a tua rotina hoje? Eu quero falar pra você, eu vou colocar aqui essa frase que vai tocar o coração de alguém ali do outro lado. Pra você que acorda de ressaca, a minha vida era acordar de ressaca. E a gente sabe, tá, filho, tudo é uma ilusão, como tá lá em Eclesiastes, né? Mesmo assim, acordava de ressaca e ia treinar. Ia treinar porque tudo normal, antes da assessoria eu treinava à tarde. 4 horas da tarde, enfim. E como é acordar sem ressaca? Como é acordar disposto? Porque eu me acordava, quem sabe no que é ressaca, sabe no que você acorda. É cansado, indisposto, mal-humorado. Então eu comecei, quando eu comecei a largar a bebida, comecei a ver que não acordar de ressaca era muito massa. Aí foi onde eu comecei a treinar de manhã, acordando cedo, 5, depois 4h30. Hoje tem dia que a gente acorda 3h30 e já virou rotina. E aqui elimina um monte de desculpas para quem me pergunta sobre a rotina, porque a verdade é que algumas pessoas me perguntam sobre rotina
alegando que tem uma vida muito corrida e que não dá para fazer isso. E se eu pensar em como era a tua vida antes, eu vou me lembrar que você tinha um depósito de bebida. Que horas que abriu o depósito? 7 da manhã. Abria 7 da manhã, mas não acorda 7 da manhã, porque para abrir tem que acordar antes. Aí à noite ia treinar, era isso? Isso. E ainda tomava umazinha? Tomava 11 à noite, porque era crença, era um vício, era um ambiente, eram as amizades, eram vários fatores que faziam para eu não largar essa trilha com tanta facilidade. Aí hoje, graças a Deus, o negócio melhora cada dia mais, amém? Amém. As possibilidades são outras. Como é que é a tua rotina? Hoje eu passo para aqui triatlo, pedalar e correr. E tem que ser na terça e na quinta. E como a agenda é tão curta, eu escolho a terça para pedalar, a quinta é para nadar, ou às vezes eu troco. E tem treino todo dia. E tem treino de musculação à tarde. Então é realmente exaustivo. E ao mesmo tempo gratificante. Tu dorme que horas? Eu dormi no geral e tô aqui meia-noite. Tá, dorme de meia-noite, acorda 4 horas da manhã. Hoje, com a melhora da qualidade de vida, a gente já consegue em alguns dias 9 horas da noite estar em casa. E assim a gente vai evoluindo. Gestão, né? Gestão. Gestão porque a empresa consegue rodar Isso. conforme as orientações do CEO. Com relação a mitos, crenças que dizem respeito à corrida, existe algo que você pensava que seria assim, mas na verdade não era? É uma outra coisa que as pessoas dizem. Para eu começar a correr tem isso. Não, mas só funciona correr se tiver isso. E aí, o que foi que você desmistificou nesse lance de corrida? Eu não passei por essa fase aí, eu fui só correr, sem entender nada de corrida. E eu corri mais ou menos mais de ano com tênis, daqueles que se dobrar quebrava. E eu lembro que eu corria todo no tensor, no joelho, nas panturrilhas. E tinha amigo meu que via e dizia, ó, se tu soltar essas ligas aí, tu cai. Tu fica toda amarrada. E eu ia com muita dor, o joelho doía demais, eu ia fazer um treino leve, ia fazer caminhada, mas se você tem crença, hoje eu vejo muita gente, eu não aguento correr 1 quilômetro. Se você vier pra cá, pegar um sol, beber água e fazer uma caminhada, esse é o primeiro passo. Depois, seu corpo vai pedir a corrida. Então primeiro venha pro ambiente. Se conecte com as pessoas. E assim, vejo eu hoje que seria bem mais fácil. Depois, a parte de acessório, de tênis. Mas o primeiro é pagar o preço de acordar cedo e vir pra cá. Divulgar ou não divulgar os treinos? Eu gosto de divulgar para incentivar as pessoas a virem. Preciso valorizar isso, porque eu corro há 13 anos, pouco menos do que você. Durante um tempo eu desanimei, eu não vou dizer que parei, mas eu desanimei. Ia treinar só para dizer pro meu corpo que eu tava vivo. E aí pingou o Instagram do Alan Pequeno para mim. Eu quero que você siga o Alan Pequeno. O Instagram dele tá aqui na descrição, mas se você estiver só ouvindo, qual é teu Instagram, Alan? Alan, com 2 L's, _ Pequeno Truncar, segue lá. E é uma rotina de vida real. A gente tem costume de dizer que a internet é uma vida falsa e tem certo sentido, mas tem algumas pessoas ali que realmente tentam passar um pouco de verdade, e eu sou uma delas. Pingou pra mim no Instagram do Alan Pequeno, e eu vendo um cara altamente bem-humorado, gravando vídeo, como é que é a primeira parada pra hidratação. Gravando vídeo e me motivando ali, eu comecei a seguir o Alan veementemente, e eu gostei do astral dele, passei 4 anos sonhando para a Maratona do Rio, não fui por diversos motivos, saúde, finanças, compromissos, pandemia, e eu vejo que o Alan tá se preparando. Aí o que foi que eu fiz? Segui a dica dele lá atrás e colei nele. Alan, posso treinar contigo, Logão, lembra disso? Lembro, cara. Não esqueça que era uma pessoa que eu queria estar perto. Eu tinha conhecido ele há pouco tempo, através da nossa personal, em eventos e outros, e eu, vários amigos próximos a eles, pessoas bem-sucedidas, pessoas realmente que têm resultado, e eu com uma missão de sempre estar em busca de coisa melhor e estar perto de gente melhor que eu preciso me aproximar desse cidadão chamado Rondinelli. E quando ele perguntou à segurança se poderia correr comigo, vocês não têm ideia do sorriso que eu dei pro celular, que era uma mensagem de texto. E até hoje estamos aqui, vamos pro Rio, e até hoje estamos aqui correndo juntos, gravando conteúdo, contando história, né? Contando história. Naquele dia, gente, ele me atendeu de uma forma sobre-humana. Queria até dizer pro Ed e pra Luciana comissionar o Alan. Ele é o comercial da Stark. E ele faz isso com todo mundo que ele quer envolver no mundo da corrida. Porque o que é bom pra ele, ele quer que seja bom para os outros. O Alan e a Nai me adotaram para a Maratona do Rio de Janeiro, em treinamento, em suprimento, muito obrigado, tá, Alan? E em companhia e em alto astral. Quando eu cheguei para treinar essa primeira vez, o Alan me emprestou uma camisa da Stark. Pensei que era empréstimo, né? Depois eu fui devolver, ele disse pode ficar, valorizando o comercial da empresa, né? Hoje, por conta dele, corro na Stark, comecei a valorizar a Stark, por conta da presença, da constância dele. Depois foi que eu tive acesso
ao profissionalismo da assessoria e eu recomendo fortemente que você, seja lá o que você faça na vida, publique. Porque você não está querendo aparecer, a não ser que seja a intenção do seu coração, né? Isso. Mas quando você faz de maneira genuína, como o Alan fez, você alcança pessoas. O Alan, de verdade, como eu disse no começo desse podcast, ele é um ícone de corrida aqui em Fortaleza. Se não tiver Alan Pequeno na beira-mar, as pessoas sentem falta. Meu amigo, para finalizar esse tempo maravilhoso, e a propósito, já lhe agradeci diversas vezes pela inspiração, quero agradecer de novo. Muito obrigado. Como ele falou, vamos mais uma vez o Rio, ele com desafio de 4 dias, eu com desafio de 2 dias. A gente conta essa história aqui também. Para finalizar, um aprendizado, um ensinamento que você queira passar para as pessoas que estão nos ouvindo. Um aprendizado, vou falar sobre assessorias. Como eu corri há bastante tempo, eu ficava me perguntando pra que pagar pra correr? Se a gente corre a qualquer momento, a qualquer hora, de graça aí na rua. Só que os resultados que você quer aí, os que você tem aqui, eles são muito diferentes. Então esse é um ensinamento. O aprendizado sobre o merecimento. Quando eu cheguei aqui na assessoria, eu achava que era um ambiente de pessoas ricas e disso tudo aquilo todo que a gente do lado de lá acha que é. E realmente eu vi que são pessoas normais em busca de um propósito. Saúde, qualidade de vida. E a gente, nesse ambiente, muda. Eu mudei. Caramba. Eu sou a prova viva. Eu mudei os meus resultados depois que eu me inseri nesse ambiente. E eu convido a você também a mudar de vida. Para dar o primeiro passo. A vir pegar o sol e beber um copo d'água. A corrida vem depois. Que aprendizado. Acredito que essa foi uma das melhores sacadas desse nosso episódio. Merecimento. Muitas pessoas não se envolvem com coisas boas porque acreditam que não fazem parte. Isso. Que não merecem, que não conseguem se inserir, que são inferiores. E quando você entra, você percebe que no final das contas aqui é todo mundo igual. Tem amigo que não vem. Eu tenho um amigo que não vem pra cá porque diz que não tem gordo. Tem gordo. Eu tenho um amigo que não vem pra cá porque diz que não tem tênis. Tem gente correndo descalço aqui. Uou! Eu tenho um amigo que vem pra cá porque não tem dinheiro. Mas existem as caronas de corrida. Meu Deus. Então, se você tá bom em dar desculpa, mude esse pensamento agora e dá o próximo passo na tua vida. Depois dessa, eu não preciso falar absolutamente mais nada. Alan Pequeno, obrigado por esse tempo, por essa corrida, por essa conversa. Obrigado por ser inspiração, por incentivar. Obrigado por todo o apoio que você deu. Muitíssimo obrigado. Esse foi mais um episódio do Seja Intencional da série Bora Conversar. Hoje eu corri com o Alan Pequeno. Que aula! Que aula ele deu aqui pra mim, espero que tenha dado pra você também. Se você aprendeu alguma coisa, coloca aí nos comentários. Se faz sentido pra você, compartilha, curte. Mas muito mais do que cumprir esses protocolos de curtir, compartilhar e comentar, eu quero que você se levante pra contar a sua história. Seja de cura de doença, seja de investimento, seja de obesidade. É isso. Deus te abençoe. Valeu. Tchau, tchau.